o Fux está dando uma aula de direito no julgamento do Bolsonaro. Eu não sei do mérito, ainda nem chegou. Eu acabei de ouvir as preliminares e parei o carro porque eu falei, preciso gravar um vídeo. Tem duas coisas que ele cita que para mim são bem interessantes. A primeira é em relação à incompetência do Supremo Tribunal Federal, da primeira turma. É bem contestável, ele deu o voto dele bem sereno e com alguns pontos bem relevantes, mas é contestável e eu não vou entrar nesse ponto. Agora, a questão do cerceamento de defesa, e como advogado, de novo, não sou criminalista, isso me toca porque eu já vivi, e ele citou um ponto ali que é o dump de provas. Eu vou explicar isso. O que é o dump de provas? Isso ocorre numa situação onde determinada pessoa teve acesso às provas o tempo todo. E aí ele só juntou essas provas no processo, faltando muito pouco tempo ou dando muito pouco tempo a outra parte para que ela pudesse se manifestar. E um exemplo disso clássico nesse julgamento, por quê? Porque as provas que foram obtidas, isso o advogado-geral Heleno comprovou, uma série de provas que foram colocadas ali na nuvem deles. Nuvem seria o sistema onde são salvos esses documentos. São provas que foram colocadas com 10 dias, 8 dias, 15 dias para o advogado poder analisar. Mas a gente está falando de documentos que não é na casa de 1000, é na casa de centenas de milhares de páginas de documentos e tudo mais. São arquivos com vários e vários terabytes e fica impossível para o advogado analisar. Isso no processo criminal, que o Ministério Público sempre teve acesso e foi lá, usou como bem quis e depois colocou lá para o advogado fazer essa análise. Mas isso também compete se fosse num processo civil, por exemplo. Uma petição inicial onde uma pessoa junta 1 milhão de páginas e o advogado precisaria contestar. Esse fenômeno do dump de provas, ele é muito atual no direito e ele precisa ser combatido em algum momento, porque a outra parte, a parte que tem que se defender, seja no processo penal, que é mais importante ainda, porque a gente está falando de segurança jurídica da pessoa não ser presa, mas também no processo civil, é impossível para um advogado contestar esse número imenso de documentos e páginas em 10, 15 dias. Precisa de um tempo razoável e caracteriza sim cerceamento de defesa, e nesse ponto eu concordo muito com o Fux. As defesas, elas tiveram o seu direito de se defender cerceados e só por isso já bastaria para anular. Sem entrar no mérito, tá errado, não tá, teve golpe, não teve, não importa. Se você não teve capacidade de se defender, capacidade não intelectual, capacidade porque não te deram o documento da forma correta, é injusto, é injusto. E o Estado democrático de direito tem que ser justo.